Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para juntos meditarmos o Catecismo da Igreja Católica na página 235. O prefácio é 678 e 679, não é? Como nosso amado Frei Gils pediu para que nós medite essa palavra hoje como propósito do dia. E eu resolvi gravar esse pequeno vídeo para as pessoas que não têm, né, o catecismo da Igreja Católica, para que eles possam acompanhar junto comigo. Para julgar os vivos e os mortos. Na linha dos profetas e de São João Batista, Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia. Serão então revelados a conduta de cada um, e o segredo dos corações. Será também condenado a incredulidade, culpado que fez pouco da graça oferecida por Deus. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Jesus dirá no último dia: todas as vezes que fizeste isto a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, versículo 40. O prepásto 679. Cristo é Senhor da vida eterna, o pleno direito de julgar definitivamente as obras e o coração dos homens. Pertence a Ele como Redentor do mundo. Ele adquiriu este direito por sua cruz. O Pai entregou ao Filho o poder de julgar. João 5, versículo 22. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar, e para dar a vida que está nele. Pela recusa da graça nesta vida, cada um já se julga a si mesmo, recebe de acordo com suas obras, e pode até condenar-se pela eternidade ao recusar o Espírito Santo de amor. Vejam bem, amados, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não podemos, visualizar a palavra de Deus como se Jesus Cristo já morreu e já pagou pelos meus pecados. Ele já me libertou dos meus pecados, então eu vou poder pecar à vontade, que no último dia ele vai dizer bendito de meu Pai. Por quê? Porque ele já morreu por mim. Muitas pessoas pensam assim, mas não é assim, amados irmãos e irmãs. Ele mesmo fala aqui, é para dar a vida que está nele. Então, pela recusa da graça nesta vida, cada um já se julga a si mesmo. Então, Jesus não veio para nos julgar, ele veio para nos salvar e para nos libertar do nosso pecado. Então, nós somos livres do nosso pecado. Nós somos livres para viver uma vida em Cristo Jesus, para renunciar o pecado, para viver o amor mútuo de Cristo. Jesus não nos libertou para nós ficarmos no pecado. Porque se fosse para nós vivermos no pecado, Jesus nem teria vindo ao mundo, morrer na cruz, ser crucificado por nós, porque nós já estaríamos no pecado. Então, Jesus ele veio nos libertar, de forma que, quando nós renunciamos ao nosso pecado, nós nos voltamos a ser filhos de Deus. Nós voltamos a viver esse amor, esse carinho que Jesus tem por nós. Então, todo o amor do mundo inteiro ainda é pouco para amar Jesus.
sendo que Ele nos amou primeiro. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, pedir a Jesus Cristo esta graça de sermos livres, mas livres para amar a Cristo, livres para fugir do pecado. Pedir a Jesus essa graça de fugir do pecado, como se foge de uma cobra venenosa, assim como São Pedro diz, o demônio ele é como um cãozinho, que você chega, faz carinho nele e ele é todo... Mas na hora que você vai fazer o carinho, ele dá o bote. O demônio é dessa forma, ele é como uma cobra venenosa, que quando você vai passando, ele dá o bote em você. Então, que fique bem claro, Jesus nos libertou. Ele libertou nós do nosso pecado, de forma que eu posso decidir se eu quero viver a vida amando a Cristo, vivendo os mandamentos de Cristo, ou viver a falsa liberdade que o mundo está nos oferecendo, né? Que tem pessoas que estão, né? Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso viver no pecado que eu quiser. Mas Jesus já me libertou. Não é assim, amados irmãos e irmãs. Eu tenho que escolher viver a liberdade de amar a Cristo. Essa é a liberdade que eu quero. Amém? Que nós possamos, né, pedir a Jesus a graça que as pessoas abram a mente. Porque, amados irmãos e irmãs, não só basta as pessoas pecarem, não. Infelizmente, elas usam as redes sociais para distorcer a palavra de Deus e fazer com que outras pessoas pequem, cometam o mesmo pecado que a pessoa vive. Amados irmãos e irmãs, eu sempre falo para Jesus, se não for para mim usar as redes sociais para pregar o Evangelho de Cristo, da forma que Ele é, correto, vivendo os mandamentos dEle, eu prefiro me afastar. Se for para eu escolher viver no pecado, eu não vou incentivar ninguém a cometer o mesmo pecado que eu. Amém? Então, que nós possamos, amados irmãos e irmãs, incentivar os outros a lerem a palavra de Deus, a viver buscando a santidade, porque Cristo é o Senhor da vida eterna, o pleno direito de julgar definitiva as obras e os corações dos homens. Pertence a Ele como Redentor do mundo. E Ele adquiriu este direito por sua cruz. Jesus adquiriu o direito de nos julgar pela cruz dele, pela morte que Ele sofreu. Este direito por sua cruz. O Pai entregou ao Filho o poder de julgar. Ora, o Filho não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar. E muitas pessoas acham que tiram essa palavra aqui e Jesus não veio nos julgar. Mas ele fala, né? É para dar a vida que está nele. Jesus veio para nos dar a vida, mas nos dar a vida eterna. De forma que nós possamos abandonar o nosso pecado e viver uma vida corretamente em santidade. Pela recusa da graça nesta vida, cada um já se julga a si mesmo. Então, se eu recusar a graça de Deus, se eu não viver os mandamentos de Deus, se eu não viver o amor de Deus, amados, eu própria estou me condenando. Eu própria vou para o inferno porque eu quero, porque eu não escolhi viver a minha vida em santidade, porque eu não escolhi a Cristo, porque eu não escolhi abandonar o pecado por amor a Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos ler mais a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, abandonar o homem velho, abandonar o nosso pecado e vivermos uma vida em santidade.
Porque Jesus disse aos discípulos: confessai os vossos pecados uns aos outros. A quem vocês perdoar serão perdoados, e a quem vocês não perdoar, não, o vosso pecado será retido. Então, se eu não me arrepender do meu pecado, se eu não me confessar, então se eu morrer, o meu destino é direto para o inferno. Eu tenho que ter essa consciência que se eu estou em pecado, eu tenho que me arrepender. Caiu, se arrependa, chore, né? Chore lágrimas de sangue, rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Quando Jesus pede para nós rasgar o nosso coração, é se arrepender de verdade, como Maria Madalena se arrependeu. Como Maria Madalena chorou, lavou os seus pés com suas lágrimas. E Jesus disse, muitos pecados que ela tinha foram perdoados. Vai e não peques mais. Nós não podemos achar que nós estamos salvos, vivendo no pecado e não abandonando o nosso pecado, amém? Então, amados irmãos e irmãs, que fique bem claro, Jesus não veio julgar o mundo, Jesus veio salvar, mas nós seremos salvos pela graça de Deus quando nós aceitamos viver os mandamentos dele. Quem viver os meus mandamentos, eu viverei nele e ele em mim. Eu e o Pai viveremos nele e ele em nós. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê essa graça de vivermos uma vida correta em santidade e não incentivar os nossos irmãos a viver no pecado. Amém? Um santo dia para todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a minha vida.